seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. O Sr. Maciel tem 76 anos, sofre de doença de Parkinson, mas tem andado melhor desde que o neurologista lhe instituiu o tratamento. Contudo, ontem iniciou um quadro de diarreia e vômitos. Várias pessoas do seu agregado familiar apresentam um quadro semelhante. Recorreu a uma consulta não programada e foi-lhe prescrita metoclopramida. Perante esta situação, na vossa opinião, colegas, a metoclopramida não agrava os sintomas de parkinsonismo ou provavelmente a metoclopramida vai exacerbar os sintomas de parkinsonismo? Caros colegas, neste episódio temos connosco o nosso colega Luís Monteiro. Luís Monteiro é médico de família no USF Jogueira Mais, em Aveiro, e é também um dos mais recentes doutorados de Medicina Geral e Familiar. E, no âmbito do seu projeto de doutoramento, desenvolveu a versão portuguesa dos critérios STOP e START, a propósito dos quais trouxemos este quiz clínico. Olá, Luís, muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, obrigado pelo convite, é uma honra. A honra é toda nossa, Luís, e é um gosto ter-te aqui connosco. Olha, partilha um bocadinho com os nossos colegas como é que surgiu esta ideia de desenvolver a versão portuguesa dos critérios STOP e START, e já agora, para aqueles colegas que não conheçam tão bem, explica também um pouco o que são estes critérios, por favor. Eu cheguei a estes critérios muito antes de perceber o que eram os critérios STOP-START. No fundo, o percurso surge muito antes, quando eu ainda era estudante de medicina e vi aquilo que todos os colegas já tiveram essa experiência, que é ver aquela imagem dos idosos com um saco de medicamentos e com várias caixas de medicamentos, alguns deles semelhantes, outros com doses diferentes, outros repetidos, e eu fiquei de facto sempre muito marcado por essa imagem, porque não percebia muito bem porque é que isso acontecia e também não imaginava como é que se podia solucionar esse problema. E depois, no programa de doutoramento, acabei por ter a oportunidade de estudar esse problema. Isso levou-me a perceber aquilo que os colegas provavelmente já sabem, que é os idosos estão de facto mais suscetíveis a ter vários medicamentos prescritos, mesmo que não sejam muito a quantidade, a verdade é que pode existir basta um medicamento que seja potencialmente inapropriado. Isso tem a ver com vários motivos, mesmo aqueles idosos que não são frágeis têm de facto uma diferença em relação aos outros adultos no que diz respeito à farmacocinética e farmacodinâmica. E para além disso, existe uma maior probabilidade de ter várias patologias e este ponto é muito importante para nós, médicos de família, é provável que tenham vários médicos e diferentes prescritores em diferentes instituições. E quando não existe a figura central de um especialista em medicina geral familiar que ajude o doente e a família e os cuidadores a navegar, acaba por aumentar então a probabilidade de ter vários medicamentos prescritos. Vai daí, cheguei ao conceito, que é assim um chavão, mas eu já explico rapidamente, que são os medicamentos potencialmente inapropriados em idosos. Portanto, não se trata de uma lista negra, não se trata de medicamentos em absoluto proibidos, mas de facto podem causar mais dano que benefício. E depois há vários critérios criados para identificar estes medicamentos. Os americanos usam muito os critérios de Beers, e eu acabei por fazer este estudo aos tais critérios STOP-START, que, tal como o nome indica, tem uma vantagem muito grande em relação aos outros critérios, que é o facto de identificar não só os medicamentos a parar, mas também quais aqueles que se devem iniciar. Este ponto é muito importante porque a prescrição racional do idoso e a prescrição apropriada do idoso não implica só a desprescrição, que é no fundo uma redução gradual e supervisionada do medicamento, mas também quando é necessário iniciar. Portanto, não podemos só focar na ideia de tirar, que é algo que de facto está muito na moda, mas que é muito importante também, em determinados momentos, iniciar. E daí os critérios de stop-start. Muito bem. A esse respeito, já agora, os critérios acabam por ser uma lista relativamente longa de critérios. É difícil ou é quase impossível nós sabermos, enquanto clínicos no nosso dia-a-dia,
estes critérios, digamos, de cor, mas queres dar um ou dois exemplos dos STOP e depois um ou dois exemplos dos critérios START? E também já existem ferramentas eletrónicas para suportar a decisão na prescrição. Se quiseres também levantar um bocadinho a ponta do véu nesse sentido. Claro. Sim, e também acrescentar que uma coisa que eu descobri durante este estudo e que me levou para a versão portuguesa é que não existia até à data nenhuma versão portuguesa destes critérios, e isso de facto era uma lacuna muito importante. Em relação às ferramentas eletrónicas de apoio à decisão, é um tema muito, muito apaixonante e muito importante, porque o que nós conseguimos provar no percurso de doutoramento é que estas ferramentas auxiliam o médico e o idoso, de facto, a identificar os medicamentos e a retirá-los. Portanto, em relação às ferramentas eletrónicas, eu sei que há muitos colegas e bem que se assustam no sentido de imaginar que é mais uma janela aberta que retira tempo, mas a ideia aqui é exatamente o contrário, não é? A ideia é, como o professor Carlos disse, ninguém consegue e deve ter isto decorado e, portanto, temos que usar estratégias para poupar tempo na consulta e podemos ter tempo para olhar o doente e fazer o exame objetivo. E, portanto, estas ferramentas devem nos auxiliar a identificar os medicamentos, mas mais do que isso, né? Devem auxiliar também e dar pistas no sentido de percebermos como é que devemos reduzir, de que forma e, eventualmente, quais são os sintomas quando se reduzem. E, de facto, existem algumas soluções disponíveis de forma livre. O MedStopper é um deles, mas que efetivamente está ainda em inglês, mas é um projeto de investigação que nós, de facto, queremos continuar, que é tornar essa ferramenta uma ferramenta útil para a realidade portuguesa, porque efetivamente as várias ferramentas que existem no dia a dia, se estiverem adaptadas à nossa realidade, não é só uma questão de linguagem, mas também adaptar aos nossos medicamentos e aos nossos sinais e sintomas, é útil para o médico que está no terreno. Em relação a exemplos de medicamentos a parar e a iniciar, de facto a lista é extensa, mas eu gostaria, no que diz respeito aos medicamentos a parar, de destacar as benzodiazepinas, porque efetivamente são muito utilizadas em Portugal, porque apesar de existir cada vez mais cuidado em não iniciar e tratar melhor o sono, a verdade é que existe aqui uma longa tradição, e os colegas que estão no terreno sabem isso, de doentes que tomam de forma crónica benzodiazepinas. Isso depois tem de facto um risco acrescido, nomeadamente de quedas no idoso, que não é de facto negligenciável. E depois outro medicamento também muito importante são os inibidores da bomba de portões. O que acontece atualmente é que ainda existe o discurso dos doentes que é um medicamento que protege. Alguns deles até iniciam sem prescrição, porque acaba por ser, enfim, essa noção que se tem e, portanto, há sempre um familiar que dá fora da receita crónica. E é uma realidade portuguesa muito, muito importante e tem que se combater. E para isso estes critérios acabam por ajudar também a perceber o racional para parar. Em relação a exemplos a iniciar, isto é um tema muito importante, porque eu acho que é importante, de facto, cuidarmos dos nossos idosos. Eu gostava de salientar aqui um tema que tem a ver com a atrofia vaginal sintomática. Muitas vezes na consulta de saúde da mulher existe um foco nos rastreios e numa série de checklists a cumprir, mas muitas vezes não se pergunta às mulheres se existem sintomas. E a verdade é que a maioria das vezes existem e simplesmente não foram manifestados porque a pergunta não foi feita de forma aberta. E, portanto, o estrogênio vaginal tópico, precisamente para este problema, a atrofia vaginal sintomática, é muito importante. Nós temos que abordar este tema porque muito provavelmente se não o fizermos ninguém o fará. E este tema está muito na agenda mediática porque há uma escritora muito importante, jornalista, que é a Anabela Mota Ribeiro, que toca neste ponto, que é, existe às vezes uma falta de empatia no que diz respeito aos sintomas da menopausa e, portanto, cabe-nos a nós o tema iniciar. E outro grupo também muito importante na tal lista do START são as vacinas. Eu sei que muitos colegas vão dizer, então, mas em Portugal existe uma taxa de vacinação tão alta, porque é que ela está a tocar este ponto? Porque, apesar desta elevada taxa de vacinação em Portugal, que tem muito a ver com a confiança que os doentes têm no médico e no enfermeiro de família, os movimentos negacionistas estão aí. São muito vocais, têm um grande empenho, estão presentes nas redes sociais e, portanto, não há assim nenhuma diferença genética entre a população portuguesa, alemã e inglesa, e, portanto, os movimentos negacionistas vão chegar e estão aí em força. Portanto, eu acho que é importante focarmos este ponto, a vacinação da gripe e a pneumocócica. Acho que nos trouxeste aqui bons exemplos e, colegas, aconselho-vos a ler os critérios e agora, graças ao trabalho que o Luís desenvolveu, está ao vosso dispor no site do H4A, os critérios STOP e START em português, portanto vale a pena lê-los, porque no fundo estamos aqui a falar também de prevenção quaternária, de evitar dano, de conseguirmos atingir uma prescrição mais adequada
e segura em prol dos nossos pacientes. E, no fundo, o tema da tua tese foi muito foi à volta destes temas. E, Luís, no fundo, como teu orientador, acho que tu percorreste um caminho muito bonito ao longo destes anos. Se quiseres partilhar um bocadinho também com os nossos colegas, um pouco do que foi esse teu caminho, e até no sentido que há muitos colegas jovens que podem estar a pensar na possibilidade deles próprios virem a fazer um doutoramento. Queres partilhar assim um bocadinho o que foi esta tua experiência? Claro. Em primeiro lugar, é uma experiência de equipa. Eu acho que isto é muito importante salientar. O meu sucesso teve muito a ver, claro, com a orientação que tive pelo professor Carlos Martins, pela professora André e pela professora Matilde, porque este percurso sozinho não resulta. É preciso, e isso é muito importante, estar apaixonado em relação a um determinado tema, ter curiosidade em tentar resolvê-lo, seja ele qual for, mas depois ter a noção que tudo se faz em grupo. Há rigor e trabalho e, de facto, empenho, tempo, disponibilidade que cada um tem que ter, mas depois a orientação é muito importante para perceber quais são os caminhos execuíveis e não, e quais são aqueles que, de facto, fazem sentido e são pertinentes. A mensagem que eu gostava de deixar é uma mensagem positiva, porque muitas vezes o discurso que se ouve tem duas componentes. Uma é que o doutoramento é para alguém que está muito longe da clínica e que são temas assim muito esotéricos e filosóficos. E no meu caso, em particular, não só continuo a ser um médico no terreno, como também o tema veio de uma inquietação da prática clínica. Depois, o doutoramento não retira nenhuma capacidade clínica nem da organização, pelo contrário, acho que o rigor ao escrevermos também nos ajuda depois a interpretar aquilo que vamos lendo, aquilo que vamos ouvindo de outros colegas de outras especialidades, e portanto são tudo ganhos que se têm e competências que se ganham. E de facto é divertido escrever e é divertido também ver as coisas a acontecer, dá gozo resolver os problemas e as dificuldades que se tem no processo da escrita, depois só aumentam o gozo que é conseguir publicar em revistas com alto fator de impacto. Eu acho que a especialidade de ciência familiar tem vindo a crescer neste âmbito, há excelentes teses, excelentes equipas, mas temos que continuar a crescer, não é? Até nesta forma que existe dos cuidados de saúde, nós precisamos efetivamente ter uma voz ativa e qualificada para depois sermos levados a sério. Muito bem. E os nossos colegas, se estiverem interessados em percorrer este caminho, podem nos contactar, nomeadamente no âmbito do projeto MG Familiar. Nós dispomos de uma rede de investigação que é H4A e os contactos estão disponíveis em h4a.pt e damos apoio aos colegas a iniciarem os seus projetos, até às vezes na escolha do programa doutoral, e damos todo o apoio até do ponto de vista de estatística, de análise de dados, desenho de projeto, desenho de protocolo, até à publicação final dos artigos científicos. Temos uma equipa de investigação, no fundo, ao dispor dos nossos colegas. E, Luís, vamos revelar aqui a solução do nosso quiz. No fundo, se os colegas forem aos critérios STOP, na secção F, Sistema Gastrointestinal, vem que o número 1 faz logo referência à paragem da metoclopramida nos doentes com parkinsonismo, porque existe o risco de exacerbar os sintomas precisamente de parkinsonismo. Luís, foi um gosto ter-te connosco. Muito obrigado pela tua participação neste episódio. Muito obrigado pela oportunidade. E, caros colegas, com este episódio partilhamos os links dos principais artigos que compuseram e publicados pelo nosso colega Luís Monteiro no âmbito do seu doutoramento, e partilhamos o link de acesso à versão portuguesa dos critérios STOP e START. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.